Olá pessoal, fazia tempo que eu não postava nenhum vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês um aplicativo chamado Wi-Fi Scheduler, que é este aqui, ó. Ele é um aplicativo gratuito, mas ele tem a possibilidade de você desbloquear algumas opções premium dele, né? Na forma gratuita ele funciona, mas eu gostei tanto dele que logo no início eu já comprei a versão paga e daí eu não lembro mais quais eram as versões as opções gratuitas dele, mas não eram muito diferentes da versão paga. O que ele faz? Ele serve para, por exemplo, identificar em qual rede você se encontra, né? Se você está próximo de uma rede de telefonia na sua casa, por exemplo, onde tem a sua conexão Wi-Fi, que no caso a minha eu coloquei o nome de rede monitorada, modifiquei o nome aqui para gravar para o vídeo, né? E temos aqui, ó, três redes identificadas. Essas três redes que foram identificadas aqui, elas são células verdes. O que é isso? Células verdes são aquelas por onde seu aparelho se conectou a essas redes de telefonia mais de uma vez, na verdade, se eu não me engano, mais de 3 vezes. Agora me fugiu o número de vezes que você entra nessa área dessas redes aqui. E uma vez que ele identifica essas três células aqui como células verdes, sempre que você está nela, ele vai fazer a associação com a rede Wi-Fi, né? Minha conexão aqui, minha conexão aqui está estabelecida. E desta forma, ele vai fazer a busca pela presença de internet aqui, né? Então, por exemplo, ó, vou desconectar o Wi-Fi. De tempos em tempos, ele faz uma busca, esse período de busca, né, essa frequência de busca você vai determinar. Ó, se eu não me engano, eu coloquei em 2 minutos, né? Provavelmente daqui a pouquinho ele já faça a reconexão Wi-Fi. Vamos deixar desse jeito aqui. Esse aplicativo que vocês estão vendo rodando aqui embaixo, o No Screen Off, ele serve para não deixar a tela apagar. Então eu não preciso ficar entrando lá na conexão ou nas configurações e mudando ele para ficar em 10 minutos. Ele fica de forma indefinida, ele mantém a tela acesa. Aqui vocês estão vendo os meus toggles aqui no Quick Settings, está tudo preto, né? Isso daqui foi modificado utilizando o módulo do Exposed Framework chamado OneNone Exposed. Certo? Eu prefiro tudo preto, achei bem legal. Essa parte aqui, ó, toda borrada, é um outro módulo do Exposed Framework chamado Blurred. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse módulo aqui. Eu acho bem bacana quando fica desse jeito aqui, todo borradinho. Vamos esperar o tempo certinho, né? Daqui a pouco ele localiza que nós entramos aqui na... Bom, enquanto ele vai procurando ali, vou mostrar para vocês aqui algumas funções. Aqui, ó, deixa eu só explicar uma outra coisa. Células amarelas são células por onde você passou, mas não foram identificadas como células onde não há uma conexão Wi-Fi, por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, uma transição entre uma área de célula e outra, então entre uma célula verde e outra que seja próximo aqui às células onde são identificadas como a área onde tem conexão Wi-Fi. As células vermelhas são células onde não há conexão Wi-Fi, e célula preta são os locais, são as células que eram células vermelhas, por onde você passou mais de uma vez e não havia conexão nenhuma. E daí o próprio aplicativo já identifica como um local sem rede disponível, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui no Settings. Aqui nós temos a opção Agendar Wi-Fi, né? Isso aqui serve para ativar ou desativar o Wi-Fi, dependendo de você estar numa área com uma célula ou não, com uma célula correspondente à sua rede Wi-Fi. Você pode escolher pausar no modo avião, porque mesmo que você coloque no modo avião, ele vai procurar, ele pode continuar ativando o Wi-Fi de tempos em tempos, de forma a procurar uma conexão. Se ele encontra, daí ele fica conectado, né? No lugar aqui onde eu estou, talvez o sinal do Wi-Fi esteja mais baixo, mas isso daqui funciona muito bem. Ó, já conectou, né? Ele identificou a célula.
ativou o Wi-Fi localizou a rede, a minha rede, ó, ligou sozinho, certo? Esse pausar no modo avião, ele faz com que o Wi-Fi não se reative sozinho, mesmo que você coloque no modo avião. Se você colocar no modo avião e essa opção que não estiver ativa, de tempos em tempos ele vai procurar uma conexão Wi-Fi para se conectar. Isso daqui é muito interessante quando vocês precisam se deslocar de um local para outro, né? Por exemplo, sua casa para a sua faculdade ou sua casa para o seu trabalho, e nesses locais tenham também conexão Wi-Fi. Então, mesmo que vocês coloquem no modo avião, ele vai ativar o Wi-Fi de tempos em tempos, e quando ele localiza uma rede onde você pode se conectar, ele vai fazer essa conexão, certo? Pausar se o estado do Wi-Fi for... Aqui não dá para ler tudo, mas o que acontece é, se você desativar o Wi-Fi manualmente aqui, isso aqui estiver assinalado, ele não vai procurar rede Wi-Fi, certo? Então vocês viram que eu desativei aqui manualmente e depois ele procurou de novo, porque isso daqui não estava assinalado. Se eu assinalar, ele não vai procurar, o meu aparelho fica desconectado definitivamente. Essa opção aqui, ó, ele faz com que todas as opções de busca automática do Wi-Fi sejam reativados sempre que você reiniciar o aparelho, certo? Aqui existe aqui essa opção serve para avisar você quando novas células estiverem disponíveis, né? Aqui eu deixo marcado, ele nunca me avisou de nada disso, então pelo menos avisos aqui na barra de notificações eu nunca vi, né? Provavelmente porque eu bloqueei as notificações da maior parte dos aplicativos. Então também não faz diferença deixar marcado ou não. Aqui você pode listar as redes Wi-Fi que você quer deixar removidas permanentemente, né? Aqui nós temos as notificações. Eu recomendo você deixar aqui, ó, esta primeira opção, esta segunda opção, sempre marcadas, porque senão o gerenciador de processos do Android pode encerrar o processo do Wi-Fi Scheduler e daí você perde você acaba perdendo a finalidade desse aplicativo, que é buscar conexões Wi-Fi de forma automática de tempos em tempos, certo? Eu deixo tudo marcado aqui, né? Eu deixo isso aqui tudo marcadinho. Se você quiser deixar isso aqui marcado e não quiser que apareça essas notificações aqui, você pode utilizar um módulo do Exposed Framework chamado Notify-Clean. Ele serve exatamente para eliminar essas notificações todas. Então, ó, basicamente eu não tenho quase notificação nenhuma, a não ser esse aqui do No Screen Off, que ele só fica ativo, ele só mostra ali quando ele está ativo, quando ele está desativado ele some, certo? O que vai diferenciar o módulo Pro, o aplicativo Pro do aplicativo gratuito é essa parte aqui, gestão de eventos, né? Então aqui, ó, eu deixei tudo basicamente do jeito que veio. Por quê? Quando eu modifiquei quando eu fiz as modificações para testes, acontecia uma das duas coisas. Ou eu acabava modificando de forma que demorava muito para ele procurar as redes, ou eu modificava de forma que as buscas ficavam mais frequentes e daí o consumo de bateria aumentava, né? Então por aqui, ó, você pode, por exemplo, o princípio básico de funcionamento é o mesmo, então eu vou explicar só dessa primeira parte aqui, né? Então aqui, ó, quando se conecta a uma nova célula, é o momento que passa antes de ativar o Wi-Fi quando conectado a uma nova célula. Na verdade, o que ele faz? Sempre que você muda de uma área, por exemplo, você está vindo da rua para sua casa, ele vai se conectar talvez a uma nova célula da rede de telefonia. Se essa célula estiver associada a uma rede Wi-Fi, o próprio aplicativo vai fazer a conexão desse Wi-Fi. Se não tiver uma conexão Wi-Fi, ele vai se conectar a essa nova célula, vai procurar o Wi-Fi, mas se não encontrar, depois de 5 minutos, que é o que está marcado aqui, ele vai desativar esse Wi-Fi, vai deixá-lo desativado. Ele busca, espera 5 minutos, desativa. E de tempos em tempos isso vai acontecendo de novo. Isso não consome tanta bateria quanto vocês podem imaginar. Na descrição dos processos ativos que mais consomem energia, ele está lá embaixo, né? Então ele consome pouquíssimo, fica muito pouco tempo ativo. Quando ele se conecta ao Wi-Fi, ele para de ficar procurando rede. Não procura mais, simplesmente identifica as células
da rede de telefonia móvel ali da sua região. Ele só vai, de fato, ficar ciclando e procurando quando o seu aparelho estiver desconectado da rede Wi-Fi. Enquanto estiver conectado, o sistema de busca fica lá quietinho, sem te incomodar, sem consumir bateria. Então, o tempo inteiro eu estou com o Wi-Fi ligado, basicamente ele não consome quase nada quando eu estou conectado, certo? O princípio é sempre o mesmo, né? Então, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Aqui é com relação às células verdes que eu disse para vocês. Células verdes são aquelas que estão associadas a uma localidade onde há uma conexão Wi-Fi em que você possa ser conectado e que você já tenha senha. Então ele vai ativar o Wi-Fi sozinho e vai conectar. Então uma vez que eu entro nessa área onde existem essas células verdes, 0 minutos depois de entrar nessa área, o Wi-Fi liga e já vai ficar conectado, né? E daí aqui ele tem uma outra descrição. Se o Wi-Fi já está ativada, né? Na verdade a tradução aqui está meio ruinzinha. Se o Wi-Fi estiver ativado, quando entra na célula, o Wi-Fi será desativado após o tempo especificado pelo parâmetro. No caso aqui eu coloquei 0, porque ele não precisa ser desativado, né? Se ele entrou numa área de célula verde e conectou, ele não precisa ser desconectado de novo. Então eu deixei em 0, ele não desconecta, certo? É bem tranquilo de ser entendido, porque esse aplicativo está mais ou menos em português que dá para entender, né? Não é nada muito difícil. Aqui nesta parte aqui eu não deixei nada marcado, primeiro porque eu não uso conexão de dados, né? Aqui na minha região o 3G é horrível, não uso. 4G nem se fala, não existe aqui. Então eu deixo desmarcado isso daqui, não deixo ativado. Temos aqui as transições, né? Então aqui, ó, antes de converter uma rede celular verde em uma vermelha, quantas vezes é o número de vezes que um dispositivo fica em uma rede celular verde e não pode estabelecer uma conexão Wi-Fi, ou seja, ele entra numa região onde tem célula verde e não conecta a rede Wi-Fi. Se isso acontece, neste caso aqui eu estabeleci como 4. Se isso acontece 4 vezes, aquela célula é transformada numa célula vermelha. E depois de algumas vezes se passa por ela sem conexão nenhuma, né, sendo uma célula vermelha, ela se transforma numa célula preta, daí ela é totalmente descartada como célula possível de ser conectado, certo? Essa é uma forma de automatizar. É possível fazer coisas parecidas utilizando o Llama. É possível fazer algo parecido também usando o Tasker. É possível fazer algo semelhante a isso daqui utilizando o Automaltet, né? Então são aplicativos de automatização, mas de todos eles o que funcionou melhor para mim foi o Wi-Fi Scheduler. Esse daqui nunca me deixou na mão, esse daqui funciona muito bem, certo? Obrigado por assistirem, se gostaram do vídeo deem um joinha, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e assim que possível eu faço novos vídeos, os próximos serão sobre módulos do Exposed Framework. Até o próximo vídeo então.